Natanael, Gildete, sejam todos bem-vindos. Seu Antônio, seja bem-vindo. Gente, hoje, agora às 8 horas da manhã, começa oficialmente a live, ok? Da Palavra que Edifica. A gente vai estar aqui iniciando a live para a gente estar aqui edificando a nossa fé, fortalecendo o nosso espírito com o Senhor, tá bom? Deixa eu fazer as minhas apresentações, que tem bastante gente nova. Aliás, no nosso perfil da família tem bastante gente nova. Eu sou grata a todos vocês que estão entrando e confiando no ministério, ok? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sou Roberta Lima, profeta, que estou aqui para auxiliar você no seu processo de cura e libertação com o Senhor, através da leitura da palavra. Hoje, oficialmente, inicia o meu chamado. Então, o Senhor hoje mandou eu me apresentar como profeta para vocês, não só como missionária. Eu sou missionária de coração e profeta por chamado. Então, sejam todos bem-vindos à live de hoje, tá bom? Vou estar aqui auxiliando vocês nos seus processos de cura e libertação com o Senhor, para a gente estar aqui indo na direção dos propósitos de Deus para nossa vida, tá bom? Então, vamos estar dando início à live? Então, vamos estar aqui fazendo uma oração de abertura, onde a gente vai aquietar a nossa alma, aquietar os nossos ânimos, abrir o coração para o Senhor, para receber o alimento, para a gente estar aqui agradando o coração de Deus e, ao mesmo tempo, aprendendo a gente ser transformado pelas mãos do Senhor, para a gente poder viver os propósitos do Senhor para a nossa vida? Vamos lá? Bebê, seja bem-vindo, que Deus abençoe pela bênção que você me deu, tá? Que Deus multiplique na sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua presença, obrigada, Senhor, pelo teu manifestar em nossas vidas. Obrigada, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, pelo Senhor existir, Pai, e a gente ser seus filhos, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu consagro cada vida aqui a Ti, eu entrego cada vida nas Tuas mãos, Senhor, que todos os pedidos de oração que foram feitos, Pai, eu peço-Te, Pai, atende os pedidos de orações delas, intercedo por elas, Senhor, e peço, Senhor, que venha a ser realizado na vida de cada uma delas as necessidades que elas precisam, a necessidade venham a ser supridas, a providência venha a chegar. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que onde houver enfermidade, Senhor, que venha a ser curado, que onde houver falta financeira, que venha a ser suprido, que a Tua presença, Pai, venha a ser suprida na vida dessa pessoa, porque com a Sua presença tudo é suprido, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu entrego cada vida nas Tuas mãos e no Teu altar, entrego essa live a Ti, Senhor, e creio, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor está aqui conosco, em cada lar que está entrando essa live, em cada lugar que está entrando essa live. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor está com essa pessoa e essa pessoa vai sentir a sua presença e vai, Pai, buscar mais a Ti e desenvolver um relacionamento de intimidade contigo, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, vamos dar início então à nossa live para a gente estar aqui edificando a nossa fé e nosso espírito, aprendendo. Quem não me conhece, ok? Eu sou uma pessoa que Deus levantou, Deus escolheu, Deus me preparou para auxiliar você no seu processo de cura e libertação, que através da palavra, dos princípios bíblicos, eu vou te ensinar. Porém, a minha live, para quem já conhece, não é uma live comum. Muitas pessoas têm um segmento e segue aquilo ali e segue praticamente igual. Eu sou aquela pessoa que anda contra o fluxo do mundo, eu sou aquela pessoa que anda ao contrário de todo mundo, ok? Então, as minhas lives é uma live introspectiva, a qual eu vou botar você para pensar. Porque o intuito desse ministério é fazer você mudar, é fazer você ser transformado pelas mãos do Senhor, para você viver os propósitos de Deus. Então, as minhas lives são lives introspectivas, a qual a pessoa, o Espírito Santo começa a falar contigo e mostrar onde você está errando e o que você precisa mudar. Entende? Então, vamos começar então? Hoje o tema da live, apesar de ser palavra que edifica, que é um nome geral, o tema da live é: onde você está buscando o seu alimento? Alimento, no modo cristão, é a palavra de Deus, ok? Então, hoje já começa com um confronto. Aonde você está buscando o seu alimento? Como é que a gente busca os alimentos para a gente poder fortalecer o nosso espírito e agradar o coração do Senhor? Como é que a gente faz para buscar? Quais são os meios que a gente faz para buscar? Através dos nossos ouvidos e através do que vemos.
Entende? Mana, que Deus te abençoe, querido. Através dos seus ouvidos e através do que vemos. Então, você hoje precisa entender que o que você olha e o que você escuta está te alimentando de alguma forma. Agora, a pergunta é, o que você olha e o que você escuta está te alimentando conforme Deus quer que te alimente ou está alimentando a natureza humana sua, ou seja, os prazeres da sua carne? Entende? Então, quando a gente alimenta os prazeres da nossa carne, a tendência nossa é se afastar do centro da vontade de Deus. Mas quando a gente alimenta do que é de Deus, do que é do reino, do que é da palavra, do que agrada o coração de Deus, a gente passa, consequentemente, a agradar o coração de Deus e a ser direcionado para viver os propósitos do Senhor para a nossa vida. Então, o alimento nosso precisa ser a presença do Senhor. O alimento nosso a gente precisa estar em constante movimento e interação com Deus. A gente precisa ler a palavra, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa adorar. Isso precisa ser um hábito na sua vida. Porque você vai estar se alimentando do que é de Deus. Porque quando a gente se alimenta do que é de Deus, consequentemente o nosso espírito se fortalece. Mas se a gente se alimenta do que é do mundo, vai haver um conflito dentro de nós. Por quê? Porque a nossa carne vai estar brigando com o nosso espírito. E o nosso espírito precisa prevalecer sobre a nossa carne. Então, se a gente não alimenta o nosso espírito, a nossa carne vence a briga. E se a nossa carne vence a briga, o que acontece conosco em relação a Deus? O nosso espírito fica enfraquecido. Se você é uma pessoa que quer viver os propósitos do Senhor para a sua vida, o seu espírito tem que estar fortalecido e a sua carne tem que estar enfraquecida. Então, não pode haver uma dualidade entre você e o Senhor. Tem que haver uma unidade. E para haver a unidade, você precisa priorizar o Senhor na sua vida. Entende? Você não pode querer viver o que é de Deus, você não pode querer viver os propósitos, as promessas de milagre que Deus tem para ti, que cada um aqui tem seus propósitos individuais, ok? E ao mesmo tempo querer servir ao mundo. E ao mesmo tempo querer ir para balada, e ao mesmo tempo querer beber, e ao mesmo tempo querer sair com os amigos, enfim. Você tem que ter um equilíbrio. Não é que você não possa sair com seus amigos, não é que você não possa sair com a sua família. Não é isso. Você deve sair com a sua família. Entende? Você deve se relacionar com seus amigos que proferem a mesma fé que você. Porque quando a gente tem amizade do mundo, a tendência nossa, da nossa carne, é querer voltar para o mundo. Só que se você quer viver os propósitos do Senhor para a sua vida, o que deve acontecer contigo? Você tem que fortalecer o teu espírito. Então, começa a permitir que Deus selecione as suas amizades. Consagre a sua amizade ao Senhor e fala: Senhor, eu quero viver os propósitos de Deus para minha vida, os seus propósitos de Deus para minha vida. Os seus propósitos para minha vida. Falando com o Senhor, entende? Eu dou autorização para você mexer em tudo. Seja na minha vida financeira, seja na minha vida sentimental, seja na minha vida social, seja na minha vida profissional. Porque quando a gente libera o acesso, o Senhor entra. O Senhor não entra, o Senhor não organiza se a gente não liberar o acesso. A gente precisa fazer uma segunda oração, além da oração de reconhecimento de Jesus, de Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador, a gente precisa autorizar de Deus mexer na nossa vida para Ele fazer conforme a vontade dEle. Para alinhar, para haver um alinhamento entre a gente e Deus, entre você e o Senhor. Entende? Então, é preciso fazer essa segunda oração, autorizando a presença de Deus em todas as áreas da sua vida. Porque senão você vai ficar ad eterno pedindo oração para a vida financeira, oração para a vida sentimental, oração, e nunca vai acontecer. Por quê? Porque você não deu o primeiro passo. O passo que tem que dar é tu. É você. A autorização para Deus mexer é você. Se você não orar ao Senhor falando que você quer que Ele intervenha, se você não orar ao Senhor falando: Senhor, a minha vida é tua e tudo que é meu é teu, você sempre vai estar ficando ad eterno pedindo oração para as partes da sua vida e nada vai acontecer. Por quê? Porque você não libera o acesso. Então a primeira oração é sua com o Senhor, falando: Senhor, eu quero viver os seus propósitos. Eu quero viver os seus milagres, eu quero viver as suas promessas.
Então eu autorizo o Senhor entrar na minha vida financeira, eu autorizo o Senhor entrar na minha vida sentimental, eu autorizo você entrar na minha vida familiar, eu autorizo entrar você na minha vida social. Organiza a casa, porque eu sei que está uma bagunça. Então eu libero o acesso 100% para o Senhor mexer, para o Senhor fazer da forma que o Senhor quiser. A gente precisa fazer essa oração, senão você sempre vai ficar no mesmo lugar. Você não vai evoluir, você está sempre aquele cristão que fica no meio do caminho. Entende? Você quer viver os planos do Senhor, você tem intenção no seu coração, mas as suas atitudes, o seu comportamento não muda. Por quê? Porque você não fez a oração liberando o acesso para o Senhor fazer, ok? Se alimentando do que é de Deus para sua vida, e você ainda fica com o pé no mundo. Só que para a gente viver o que é de Deus, a gente não pode ficar com o pé no mundo, a gente tem que tirar o do pé do mundo. E tem que andar na direção do Senhor. É um processo. Mas o primeiro passo tem que ser dado. O posicionamento tem que ser feito. A decisão tem que ser tomada. Senão você sempre vai ficar no meio do caminho. E Deus vomita quem está no meio do caminho. Entende? Para quem me abençoa, para quem está entrando na paz do Senhor, e para quem me abençoa, que Deus abençoe a sua vida e multiplique, ok? Vamos continuar aqui. Então essa aqui foi apenas a introdução. Vamos começar aqui a live? Então, hoje onde você está buscando o seu alimento. Eu dei toda essa pincelada para você entender que os seus olhos e a sua boca e o toque das suas mãos tem que estar todos voltados para Deus. Porque se os seus olhos se alimentar de lugares, pessoas e situações, e a sua boca também se alimentar de lugares, pessoas e situações, você vai estar alimentando a sua carne. Mas se você alimentar o seu espírito, eu vou pegar essas portas de entrada e voltar-se para o Senhor para poder alimentar o seu espírito, você vai conseguir viver os propósitos do Senhor para a sua vida, vai desenvolver um relacionamento com Deus, em espírito e em verdade, vai se permitir se deixar ser amado pelo Senhor, vai se permitir se deixar ser trabalhado pelo Senhor, entende? Para poder você vir a viver os propósitos. Porque para a gente viver os propósitos, a gente primeiro precisa ser preparado. Sem preparo, Deus não libera. Ok? Então vamos lá. Qual é o perigo dos alimentos da gente se alimentar de uma forma errada? Por que nos dias atuais, eu gosto de falar de uma atualidade de um modo geral, ok? Por que nos dias atuais, mesmo rodeado de tecnologia e pessoas se comunicando o tempo todo, tenha tanta gente se sentindo solitária, abandonada e sozinha? Por quê? A gente está no século XXI. Era da tecnologia. Facilidade batendo na nossa porta. Inteligência artificial batendo na nossa porta. Todo mundo evoluindo tecnologicamente. Por que com tanta tecnologia, por que com tanta facilidade, que era algo que deveria vir para acrescentar, está fazendo justamente ao contrário. Está fazendo a gente se isolar. Está fazendo a gente ficar se sentindo mais abandonado, se sentindo mais sozinho. Por quê? A tecnologia, gente, se você não souber usá-la, você acaba com a tua vida. Para a gente poder usar algo que acrescente na nossa vida, até isso a gente precisa apresentar e consagrar ao Senhor. Porque se a gente estiver alimentando a nossa carne, a probabilidade da gente usar a tecnologia a nosso favor para satisfazer os nossos desejos é muito maior do que se fosse para usar, para poder pegar palavras que edificam para o Senhor. Ou seja, edificar você. Entende? Então, nos dias atuais, a gente está rodeado de tecnologia e cada vez mais as pessoas estão se sentindo sozinhas. As pessoas estão se sentindo solitárias. Entende? Por quê? Porque muitas estão vivendo em um mundo à parte. Muitas pessoas, eu já vi isso, eu já presenciei isso, tanto na minha família quanto fora da minha família. Tá num grupo de pessoas ali, todo mundo confraternizando, todo mundo fazendo tudo, e a pessoa tá no celular como se estivesse em outro mundo. Ou seja, no mundo à parte. Naquele mundo à parte ali, ela é quem ela gostaria de ser. Ou seja, ela pode fingir um personagem.
Ela pode usar uma máscara. Entende? Poliana, obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe, querida. Obrigada pelo carinho. Ela tá ali vivendo um personagem, um mundo à parte da tecnologia. Só que no meio das pessoas a qual ela deveria confraternizar, a qual ela deveria ali estar participando, ela não se sente incluída. Ela não se sente pertencente. Por quê? Porque dentro dessa pessoa existem cativeiros emocionais e espirituais que precisam ser tratados. Então ela é na internet o que ela gostaria de ser em pessoa física. Só que em pessoa física, ela tem rejeição, ela tem discriminação. Então ela busca a tecnologia para poder ter esse mundo à parte. Só que esse mundo à parte, ele precisa ser tratado. Senão você sempre vai viver no mundo à parte. Você precisa permitir de Deus tratar você de dentro para fora. E relacionamento com Deus é isso. É Deus colocar o dedo na nossa ferida, é Deus limpar, é Deus tratar, para poder a gente sair do mundo à parte e entrar para o mundo cristão. Vamos botar assim, para perto do Senhor. Entende? Então, muitas pessoas estão vivendo um mundo à parte. Elas estão emprestando os seus olhos e os seus ouvidos. Lembra que a gente está falando de alimento espiritual, ok? Elas estão emprestando seus olhos e seus ouvidos para se alimentarem de coisas fúteis. Muita coisa na internet não acrescenta. Muita coisa na internet não é um alimento negativo, não é um alimento positivo. Entende? Então você tem que filtrar o que você está se alimentando, o que você está vendo. O que você está vendo está acrescentando na sua vida de alguma forma intelectual, mental, espiritual? Não. Tira. Porque sem você perceber, você está perdendo tempo. A nossa vida é muito preciosa para a gente perder tempo. Então, se você quer ver algo na internet, pega algo que vai acrescentar na sua vida, que vai desenvolver o seu intelecto, que vai desenvolver o seu espírito. E o que desenvolver o seu intelecto seja voltado para o Senhor, não que seja voltado para a sua carne. Para assim você entrar em concordância com o Senhor. Porque quando a gente desenvolve o nosso espírito, a gente se aproxima de Deus. E Deus não deixa a gente no engano. Então tudo que tiver ao nosso redor, que for uma armadilha do inferno, para poder tirar você dos caminhos do Senhor e voltar você de novo para o aprisionamento que você estava antes, para o cativeiro que você estava antes, o Espírito Santo, que vai estar fortalecido em ti, vai estar habitando em ti, ele não vai permitir que você vê aquele conteúdo na internet que está alimentando a sua carne. Ele vai te incomodar. Entende? Receita de relógio, que bom, meu amor, que bom, fico feliz de te ajudar. Viu? Vamos continuar aqui. Então, gente, a gente não deve emprestar os nossos olhos e os nossos ouvidos. Todo dia quando você acordar de manhã, consagre-se ao Senhor. Todo dia tem que ser, a gente tem que se consagrar ao Senhor. Não é um dia e acabou. Todos os dias na sua oração pela manhã, quando você apresentar ao Senhor as primícias da sua vida para Ele, em agradecimento, consagre o seu dia e se consagre a Deus. Para assim você começar a entrar em alinhamento com o Senhor. Para assim, você não... Quando a gente se consagra ao Senhor, a gente está se dando para o Senhor. Ou seja, o Senhor, a gente está literalmente admitindo que o Senhor é nosso dono. Então, se o Senhor é nosso dono, Ele não vai deixar a gente fazer coisas erradas. Então, se a gente começar a se alimentar de coisas que não é de Deus para a nossa vida, que vem afastar a gente do chamado, que vem afastar a gente dos propósitos, que vem afastar a gente dele, o Espírito Santo vai te incomodar, vai falar assim, você está se distraindo muito. Tira a distração, volte-se para mim. Entende? Acabe-se com a distração. Quando às vezes eu tô aqui com o Senhor, tô aqui na minha vida normal, eu também sou ser humano igual a vocês, então às vezes eu também me distraio. O próprio Espírito Santo fala para mim assim, vamos voltar para o que a gente estava fazendo? Ou seja, ele está literalmente me falando, filha, você está se distraindo. Entende? A distração faz a gente voltar para a escravidão. Então a gente precisa estar sempre em vigilância, porque o inferno ele trabalha com oportunidades. E ele é sutil. Então algo aquilo ali que você está vendo,
que está apetecendo os seus olhos, que está despertando em você um interesse, e não é algo que edifique o seu espírito, se não é algo que edifica o seu espírito, é algo que edifica a sua carne. Ok? Então, se a gente está querendo desenvolver um relacionamento com Deus e buscar ao Senhor, para a gente viver os propósitos do Senhor, a gente não pode edificar a nossa carne. A gente tem que edificar o nosso espírito. Então, se aquilo ali que a gente está vendo está edificando o nosso espírito, ou seja, está fortalecendo a nossa carne, a gente tem que deixar de lado. É uma distração. Ou seja, é uma oportunidade sutil que o inferno está usando para tirar você dos caminhos do Senhor. E se você continuar se alimentando daquilo que você está vendo, daquilo que você está consumindo, ok? Seja cantando, seja falando, seja se alimentando de um modo físico, como se fosse alimento mesmo, você vai estar se afastando dos caminhos do Senhor. Então a gente não deve emprestar os nossos olhos e os nossos ouvidos para se alimentar de coisas fúteis, ok? Existe uma falsa sensação de conexão. Essa parte da tecnologia da internet. Existe uma falsa sensação de conexão, que na verdade gera um isolamento e uma individualidade, que gera uma doença, algo doentio dentro da sociedade. Então, voltando aqui para a parte da tecnologia, precisa haver em você um equilíbrio. Hoje, eu não sei se vocês já presenciaram, mas isso é muito comum quando você vai na rua, principalmente quando você está no restaurante. Quando você está no restaurante, se você parar para olhar para os lados, você vai ver famílias de casais com seus filhos ou com seus pais, ok? Com seus familiares ali, todo mundo com o celular na mesa. Alguns estão confraternizando e outros estão mexendo no celular quando não está toda a mesa mexendo no celular. Eu já tive dentro da minha família uma situação que eu presenciei que eu falei assim, gente, que absurdo. Eu estava dentro da casa de um parente meu e ao invés de ele me chamar por voz, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Aí eu não respondi no WhatsApp, fui até ele e falei assim, por que você não me chamou? Ah, porque o WhatsApp é mais fácil. Ok, o WhatsApp é mais fácil, mas se você parar para analisar isso como montante, se ele me chamou pelo WhatsApp é porque é costume nele chamar pelo WhatsApp. Entende? E a gente não deve fazer isso, a gente não tem que se acostumar com as coisas do mundo, a gente tem que andar contra o fluxo do mundo. Porque quando você se acostuma a usar a tecnologia para facilitar a sua vida, você deixa de ter o calor humano. Você afasta a pessoa de ti. Então, aqui existe dois porém, que Deus está entrando também para a gente poder aprender. Existe a parte do alimento, ok? Para o seu espírito andar de acordo com a vontade do Senhor ou não, dependendo do que você está se alimentando. E existe a parte da consequência desse alimento. Que do que você estiver se alimentando, vai refletir no seu comportamento. Então, se você permitir que o que você está se alimentando, que a gente está falando de tecnologia, se você se permitir do que você está se alimentando, invada o seu comportamento, o nosso comportamento é o que a gente tem que carregar dentro. O nosso comportamento é reflexo do interno. Então, se o nosso comportamento, a gente está usando a tecnologia de uma forma de afastamento, isso quer dizer o que é dentro de você? Que você está afastado dos caminhos do Senhor. Por mais que você esteja procurando Ele. Você pode ser uma pessoa que lê a palavra, você pode ser uma pessoa que jejua, você pode ser uma pessoa que ora, que adora, mas o seu coração não está 100% em Deus, ou seja, existe uma legalidade. Entende? E essa legalidade precisa ser fechada. Porque se você é uma pessoa que se alimenta da tecnologia e o seu comportamento está de acordo com a tecnologia, ou seja, afastado e frio, é porque o seu coração não está em Deus. Porque se o seu coração estivesse em Deus, por mais que você estivesse usando a tecnologia, você deixaria o celular de lado e você iria até a pessoa. Porque ter Deus na nossa vida é calor humano. A gente precisa tocar, a gente precisa estar perto. A gente quer ver a pessoa. Entende? É diferente. Então começa a se atentar aos sinais na sua vida para você ver se o seu coração está voltado para o Senhor
ou se o seu coração está voltado para o mundo. E a gente tem por conhecimento que o mundo jaz do maligno. Então, se o seu coração está voltado para o mundo, por mais que você desenvolva o seu relacionamento com Deus e esteja com o seu coração mais voltado para o mundo, ou seja, mais para um lado mais frio, para um lado mais racional, vamos botar dessa forma, é porque você não está 100% no Senhor. Então é preciso mergulhar mais, é preciso buscar mais a presença do Senhor. É preciso deixar de lado, deixa um pouco de lado o seu celular, deixa um pouco de lado tudo que contém dentro dele, seja trabalho, seja amizade, seja relacionamento, seja qualquer coisa. Entende? E volte os seus olhos para o Senhor para poder desenvolver o seu relacionamento com Ele na profundidade. Porque quando a gente desenvolve o nosso relacionamento na profundidade com o Senhor, a gente abre mão do que for para estar na presença dEle, porque a presença dEle nos supre. Então, essa necessidade que você está tendo de buscar na tecnologia que você está se alimentando, ela vai ser suprida pela presença do Senhor, que se você se colocar na frente a Ele. Entende? Então, é preciso haver de você. Olha para dentro de si e vê o seu comportamento. O seu comportamento está voltado mais para estar na presença de Deus ou o seu comportamento está voltado mais para estar no seu trabalho, para estar na satisfações da sua natureza humana? Está onde? O seu comportamento fala o quê? As suas atitudes falam o quê? A sua boca fala o quê? Reflete o que está dentro. Tenha isso por conhecimento cravado no seu coração. Se o seu comportamento está de acordo com o mundo, o seu coração está longe de Deus. Mas se o seu comportamento está de acordo com a vontade do Senhor, buscando a Ele, desenvolvendo seu relacionamento com Ele, querendo alimentar o seu espírito, estudando, buscando, entende? Louvando o Senhor, adorando o Senhor, passando tempo de qualidade com o Senhor, é porque o seu coração está refletindo o que tem dentro. E quando a gente reflete o que tem dentro, que é a vontade de Deus, quer dizer que o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas se a gente alimentar a nossa carne, o que vai acontecer com o Espírito Santo? Ele vai sair. Porque o Espírito Santo não habita onde tem pecado. E a partir do momento que a gente se alimenta do mundo, a gente está dando porta de entrada para o pecado entrar. A gente está abrindo legalidade. Uma vez que a gente abre legalidade, o que acontece com o Espírito Santo? Ele sai. Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso é física. Entende? O Espírito Santo é um espírito, o demônio é um espírito. Você é o corpo. Se você não está alimentando o seu espírito, você está alimentando a sua carne. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O Espírito Santo sai. O Espírito Santo saindo, o que acontece contigo? Você volta a fazer o que era do mundo. Você se afasta dos caminhos do Senhor. Você vai alimentar a sua carne. Você volta exatamente para o cativeiro que você saiu. Entende? Então, a nossa luta diária é contra espíritos malignos, que ficam ao nosso derredor, tentando ali todo o tempo uma brechinha do tamanho de um fio de cabelo para devastar a sua vida. Então, se você não estiver em vigilância, e não ser prudente para as coisas de Deus, você volta para o cativeiro que você estava. Você volta para o zero, para iniciar toda a sua cura e libertação de novo. Entende? Entende? Vamos continuar aqui. O que significa dar uma legalidade ou abrir uma porta para o inimigo nos dias atuais? Significa focar tanto nas distrações do mundo que nos afastamos do centro da vontade de Deus sem perceber. Acabei de falar isso aqui. Quando alimentamos nossa mente com vazio, ou seja, com coisas que não acrescentam o nosso espírito, a nossa alma enfraquece e a partir daí as brechas aparecem. Foi tudo que eu falei aqui, só que aqui está de uma forma diferente. Então, se você não alimenta o seu espírito com palavras que edificam, com coisas de Deus para sua vida, o que vai acontecer com o seu espírito? Ele vai enfraquecer. Com o seu espírito fraco, a sua carne domina. E uma vez que a sua carne domina, você volta para o mundo. Você volta a fazer tudo o que você fazia antes. E ainda volta pior. Porque você se acha... Você volta meio que com o rei na barriga.
Tem esse ditado nosso popular que fala, né? Porque você vê que agora eu servi ao Senhor, então eu sei um pouco da palavra. Então, já que eu sei um pouco da palavra, eu vou voltar para o mundo com o conhecimento que eu tinha, então eu vou me achar superior a todo mundo. Só que a própria palavra nos afirma que a gente precisa ser humilde de coração. Entende? Quem tem que se sobressair sobre a nossa vida é o Senhor. Não somos nós. O Evangelho é para Jesus, Deus e o Espírito Santo, não é para nós. Nós somos os instrumentos do Senhor que vamos ser usados por Ele para cada propósito aqui específico. E que a gente precisa ter o coração humilde. Então, quando você se alimenta de algo que você não é de Deus para sua vida, você está dando uma legalidade. Essa legalidade aberta quer dizer que você está falando para o diabo assim, olha só, vem, tá aberto, abri para tu, entra. É a mesma coisa. Então você tem que escolher o que você quer da tua vida. Se você quer se alimentar de alimentos que venham te acrescentar no desenvolvimento da sua vida com o Senhor, ou se você quer se alimentar de alimentos que venham acrescentar na sua vida para viver as suas vontades. A dois senhores a gente não pode viver, a gente não pode servir. A palavra nos afirma isso. Ou a gente serve a Deus ou a gente serve o inferno. E assuma as consequências daquele que você escolheu. Porque é muito fácil fazer as coisas que são da carne e ficar arrotando dizendo que é de Deus. Deus conhece a intenção do seu coração. Você, pra mim, não vai ter serventia, tipo assim, você pra mim não vai fazer diferença se você serve ou não ao Senhor, ok? Mas pra Deus faz. O que você faz na sua vida não afeta a minha. Mas pra Deus afeta. A sua vida com o Senhor afeta. Então, pra mim, você pode falar, ser uma pessoa eloquente na palavra. Pode ser uma pessoa que saiba a palavra profundo. Pode chegar aqui e falar todos os versículos. Mas se o seu coração não estiver no Senhor, não adianta de nada. Porque você vai estar vivendo uma religiosidade, você não vai estar vivendo um relacionamento. Deus é relacionamento, Deus não é religiosidade. Entende? Por isso que eu falo para todo mundo aqui, eu não prego religião. Para mim, indifere a denominação que você serve. Mas para mim importa o seu coração. Se o seu coração estiver voltado para os caminhos do Senhor, é isso que eu quero te ensinar. A desenvolver um relacionamento com o Senhor. A buscar o Senhor em espírito e em verdade. Buscar em espírito e em verdade, gente, é literalmente no sentido da palavra. É você se posicionar, se decidir e ser uma pessoa verdadeira consigo mesmo para desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor. Porque se você não for verdadeiro consigo mesmo, o próprio Senhor não consegue mexer em ti. Entende? Então, buscar o Senhor em espírito e em verdade é você ser verdadeiro com você. É você olhar para dentro de você e falar assim, eu não valho nada. Mas o Senhor tem a capacidade de me transformar. Então eu vou permitir que Ele me transforme. Porque eu quero ser o que Ele quer que eu seja. Eu quero viver o que Deus tem para minha vida. Eu nasci para algo, eu quero viver esse algo. A única pessoa que pode falar o que você é o próprio Deus. As pessoas à sua volta podem deduzir. As pessoas à sua volta podem tentar te dar um direcionamento. Mas para você descobrir qual é o seu chamado, para você descobrir quais são os propósitos de Deus para sua vida, seu Salvinei, seja bem-vindo. Paz do Senhor para ti. Para você descobrir quais são os propósitos de Deus para sua vida, você precisa buscar a Deus no secreto. Você precisa desenvolver um relacionamento com o Senhor. Só Ele pode te falar. Cada um nasce aqui com talentos. Mas não quer dizer que aqueles talentos ali é o que Deus tem para ti. Aqueles talentos que você nasceu é para aperfeiçoar no que você é com o Senhor. Entende?
Então o homem não dita regras. Na sua vida espiritual, o homem não dita regras. Quando eu falo homem, gente, eu tô falando o ser humano, ok? O ser humano não dita regras na sua vida. Quem dita regras na sua vida é Deus. Se você quer viver os propósitos e os caminhos do Senhor para sua vida, é Deus. Então você precisa buscá-lo. Você precisa descer. A sua raiz precisa descer. A sua raiz precisa se aprofundar. Porque é através da sua raiz que vai sustentar você na presença do Senhor quando vier as adversidades. Então a sua raiz precisa se alimentar da presença do Senhor. Se a sua raiz se alimentar de alimentos errados que satisfazem a sua carne, você não se sustenta. Você cai. E o tombo é feio. O tombo dói. Porque o tempo todo Deus esteve do teu lado e você simplesmente olhou para o outro lado. Entende? Então não atrase o que Deus tem para você viver. Não se distraia. Então, o que significa uma legalidade? Abrir uma porta para o inimigo nos dias atuais. O que significa essa legalidade? Significa focar nas distrações. Lembra que eu falei aqui no início? Que as distrações vêm... As distrações é uma forma sutil do inferno tirar a gente da presença do Senhor. Então, as distrações, elas vêm para te tirar da presença de Deus. Elas vêm como uma carta branca para você voltar para o cativeiro que Deus já te tirou. Você quer voltar para onde Deus já te tirou? Você quer ser o que você era? A lama que você estava? O lodo que você vivia? Ou você quer viver os propósitos do Senhor? Você está no meio do caminho. Ou você quer viver os propósitos do Senhor para sua vida? Então não alimente a sua carne. Não se distraia com coisas fúteis no mundo. Use a tecnologia a seu favor, não contra você. Não se isole. Nascemos para viver em comunhão. Não sozinhos. Por que a depressão tá sendo a doença do século? Porque as pessoas estão se isolando. Não escute vozes contrárias. Repreende pelo poder do nome de Jesus. Pega a Bíblia e vai ler. Ah, Roberta, mas Deus não fala comigo pela Bíblia. Eu não consigo entender. Leia do mesmo jeito. Insiste. Quando você quer conquistar alguém, você não insiste? Você não fica lá martelando a vida da pessoa para poder a pessoa olhar para tu? Seja insistente com o Senhor. Conquiste o Senhor. Mas se aparta do que te afasta de Deus. Entende? Cuidado com os conteúdos que você vê na internet. Nem tudo ali que fala que é de Deus é de Deus. Tem muitas coisas ali que o povo camufla, que o próprio inferno usa para poder te afastar. Até para isso a gente tem que ter cautela. E a gente só consegue ter cautela se o nosso relacionamento com o Senhor estiver em dia. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te incomodar, vai falar que aquilo aí não é dele. Ele vai te incomodar de alguma forma. E você vai sentir algo que não é certo. Entende? Por mais ou menos relacionamento que você tenha com o Senhor. Então, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você se alimenta, cuidado com o que você vê. Porque dependendo do que você estiver se alimentando, você vai sair dos caminhos do Senhor. O cristão, gente, precisa se alimentar todo dia da presença de Deus. Muita gente que não conhece muita gente que não tem relacionamento com Deus, elas acham, chama a gente de fanático. A gente não é fanático. A gente é disciplinado. É diferente. O fanático é o religioso que não é transformado. Que sabe a religião, diz qual é salteado, mas não é transformado. Não se permite ser transformado pelo Senhor. Por quê? Porque transformação é confronto. Transformação, Deus vai botar o dedo na tua ferida e vai falar que você está errado. E o seu orgulho vai gritar. Entende? Então a gente precisa se permitir deixar Deus tratar. Para viver o que é de Deus para nossa vida. Então, quando Deus te confrontar, não reclame. Agradeça. Porque o Senhor está querendo te preparar para viver o que Ele tem para ti. Deus não é mercado. Que a gente entra a hora que a gente quer, pega o que a gente quer e sai e consome. Deus é relacionamento.
Se você não se relacionar com Deus, você não vive os propósitos do Senhor para sua vida. Se você não se permitir ser curado e tratado pelo Senhor, você não vai ver os propósitos de Deus para sua vida. Você para no meio do caminho ou você volta para trás. Entende? Então, cuidado com o que você está se alimentando. Porque o que você está se alimentando está fazendo você se afastar ou você se aproximar dele. E a maioria dos cristãos estão se afastando. Estão vivendo uma religiosidade. Vou para a igreja no domingo, escuto o culto, o pastor está falando, o padre está falando, aquilo para mim é suficiente, vou para casa, volto a ser a criatura que eu era antes de entrar na igreja, porque quando a gente entra na igreja a gente passa a ser santo. A maioria aqui é assim, ok? Vive uma fantasia ali, porque ser santo é bom, né? Ser uma pessoa santa é bom, mostrar que a gente é santo é bom. Porque chama atenção e faz amizade. Só que Deus conhece a intenção do seu coração. Não adianta você fingir com o Senhor. Porque o que vale para o Senhor é o que você tem no seu coração, não o que você fala ou você representa. Então se alimente, não seja o cristão no meio do caminho. Desenvolva o seu relacionamento com o Senhor. Entende? Então fecha as brechas que você está abrindo, as legalidades que você está dando. E se alimente do que é de Deus para sua vida. Tem que ter disciplina, gente. Todos os dias a gente precisa buscar a presença do Senhor. Todos os dias a gente precisa escutar louvor. Todos os dias a gente precisa adorar o Senhor. Todos os dias a gente precisa ler a palavra. Todos os dias, sem errar. Sem faltar. Porque no dia que a gente falta, é o dia que a gente dá legalidade. Por quê? Porque se a gente não busca a presença do Senhor, a gente está desprotegido. O que mantém o Senhor protegendo você do mal que te cerca é o seu relacionamento com o Senhor desenvolvido. Então, se você não desenvolve um relacionamento com o Senhor, você está suscetível às setas e dardos inflamados que o inferno lança sobre a sua vida. Entende? Aí você não entende porque você vai à igreja, porque você comunga, e você não entende por quê que fulaninho tá fazendo trabalho para ti e a feitiçaria chega em ti. Por quê? Porque você não tá coberto. A sua cobertura espiritual não existe. Então, o trabalhozinho lá da feitiçaria chega em você por quê? Porque você não tá 100% no Senhor. Por que tem aquelas pessoas que sofrem ataques espirituais e não caem? Você acha que a gente não é perseguido também? Eu sou perseguida da hora que eu nasci até hoje. Deus me deu inúmeros livramentos na minha vida. Tem uma trocentas pessoas fazendo trabalhos espirituais para mim. Mas nem por isso eu estou por aí reclamando, falando nada. Porque eu sei a minha identidade. Porque eu sei quem é a minha cobertura espiritual. Porque eu sei da minha disciplina em buscando a presença do Senhor. Porque eu sei se eu não buscar a presença do Senhor, eu caio. E tem uma plateia à minha volta querendo me destruir. Principalmente quando eu assumi o chamado de profeta. Entende? Então o que vai sustentar você na sua vida com o Senhor é o seu relacionamento com Ele. Se você se alimentar de alimentos errados, a probabilidade de você cair é 100%. Então sai do meio do caminho. Sai do cristão morno. Vai pro cristão profundo, pro cristão quente. Pro cristão que tem o Espírito Santo contigo. Aprofunde as suas raízes no Senhor. Para de preguiça. Não escute a palavra, entra aqui, sai aqui. Mas escute a palavra e guarde aqui. Guarde aqui no coração. O nosso coração na Bíblia é os nossos pensamentos. Guarde no seu coração. Entende? Mantenha uma disciplina com o Senhor. Para você viver o que é de Deus para sua vida. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar sobre o chamado e a comunhão. O que a palavra de Deus nos ensina sobre como devemos viver em sociedade para combater a solidão? A palavra nos ensina que precisamos andar em comunhão.
Fomos feitos para ajudar uns aos outros. Se um cair, o outro levanta. Não fomos feitos para isolamento. Lembra que eu falei aqui que a palavra nos afirma que fomos criados para viver em comunhão? Quando um cai, o outro levanta. Você precisa estender a mão para o seu irmão. Quando você vê um irmão caído, o problema não é dele, o problema é nosso. Somos uma família. Família de Cristo. Não se resume à denominação que você vai. Família de Cristo. São todos os cristãos. Você sabe o que é cristão? Vamos lá, vamos começar do início. Bom dia, seu Paulo. Seja bem-vinda. Paz do Senhor para ti. Você sabe o que é cristão? Cristão não se resume à religião. Cristão é todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e Filho de Deus. Então, independente da religião que você serve, se você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você reconhece Jesus como Filho de Deus, você é um cristão, porque cristão é o que segue a Cristo. E aquele que segue a Cristo quer desenvolver um relacionamento com Deus. Entende? Então, todo cristão tem a família de Cristo. Então, se o seu irmão caiu, o problema também é seu. Estende a mão e ajuda. Ora pela vida do seu irmão. Intercede pela vida do seu irmão. Porque você contar na sua família, o que você tem por entendimento? É minha mãe, é meu pai, é meu irmão, é meu tio, é meu primo. Então é minha família, são meus parentes, então eu vou ajudar. Isso é normal no ser humano. Você é corpo de Cristo, Jesus é o cabeça. Se você faz parte da família cristã e o seu irmão em Cristo está caído, ajude a levantar. Não julgue. Não julgueis para não ser julgado. Estenda as mãos e faça a sua parte, que Jesus te ensinou a fazer. Então, se o seu irmão hoje é uma pessoa que vive muito isolada, que faz da tecnologia o seu alimento, ore por essa vida. E apresente essa vida ao Senhor em consagração ao Senhor. E fale, Senhor, eu já tentei falar, mas não quis me escutar. Então eu oro por essa vida e entrego ela nas suas mãos. Intercedo por ela, porque eu creio que o que ela está fazendo na vida dela está te afastando dos caminhos do Senhor. E a legalidade que ela está dando vai ser fechada. E o cativeiro que ela está será quebrado. Porque eu creio que o Senhor vai resgatar. Ore pela vida do seu irmão. Não julgue. É muito fácil julgar. Só que quando a gente julga, se coloca um espelho na tua frente, olhe para você mesmo e fale as palavras que você falou para o seu irmão, para ti. Vai ver se não vai doer. Entende? Precisamos nos colocar no lugar do outro. A empatia precisa existir. Porque se você se diz ser uma pessoa que desenvolve relacionamento com o Senhor e você não tem empatia pelo teu irmão, seja em Cristo, ou seja um ser humano qualquer que você não conheça, que cristão você é? A que Deus você serve? Porque o Senhor não compactua com isso. Precisamos ser o que Deus quer que nós sejamos, independente de quem quer que seja a pessoa. Independente se a pessoa vai ou não te dar alguma coisa. Precisamos estender as mãos. Precisamos ser cristãos. Se seguimos a Cristo, precisamos ser cristãos. De verdade. E amar aquele que nos prejudica. Quer ver o evangelho acontecer na sua vida? Quando Deus te pedir para amar aquele que te feriu, você vai entender o que é o evangelho. Porque Deus faz isso. Em algum momento do seu processo, o Senhor vai chegar para você e falar assim, lembra da fulaninha, do fulaninho que te feriu? Que te traiu? Que te roubou? Que te defamou? Que te injuriou? Ame.
Mostre o caminho para ela. Seja falando, seja através do seu comportamento. Porque esse é o evangelho verdadeiro. É a gente ser o que Deus quer que a gente seja com aquele que nos feriu. Entende? Porque amar é diferente de sentimento. Sentimento, você decidiu gostar daquela pessoa. Amar, a gente ama, a gente respeita o espaço, a opinião e quem a pessoa é. E é esse amor que Deus quer que a gente tenha para com o nosso próximo. Se a pessoa não te agrada, se a pessoa te irrita, se a pessoa faz barbaridades com você, dê a outra face, a sua outra face a Jesus. Apresente a situação para o Senhor e fale: Pai, não concordo com o comportamento, não concordo com a atitude, não concordo com o que foi feito. Mas é para o Senhor em oração no secreto. É o Senhor que vai responder por você aquele que fez algo ruim contigo. Mas você, cristão, dá a outra face. Coração humilde. Não é a gente que se vinga. Não é a gente que bate de frente. Não é a gente que responde. Isso é quando você era velha criatura lá no mundo. A nova criatura se cala. A nova criatura apresenta para o Senhor. Você não quer ser a nova criatura do Senhor na oração de reconhecimento que você fez? Você não quer viver os propósitos do Senhor para sua vida? Então começa a agir como uma nova criatura. Então vai ter momento no seu processo que o Senhor vai fazer você voltar naquele que te feriu e vai fazer você ser instrumento de bênção na vida dele. Entende? Mas para isso você vai estar curado já. Deus nunca vai te mandar você voltar naquele que te feriu se você estiver machucado. Você já vai estar curado, você já vai estar liberto. Deus já vai ter tratado o teu coração. Você vai estar pronto para mostrar para aquele que te feriu que o caminho que ele está fazendo não é certo, mas que existe uma solução e uma luz no fim do túnel. E é a sua vida que o Senhor vai usar. Entende? Então, nós não nascemos para viver sozinhos. Ok? Então, disponibilize o seu coração. Se você é a pessoa que está escutando aqui, que você tem a tendência em ser mais solitária, disponibilize o seu coração para as pessoas se achegarem perto de você. Entenda que as pessoas não são iguais. Então, aquele que te feriu, que fez você ficar mais retido, ok? As pessoas, elas não são iguais. Começa a se abrir, começa a ser mais receptível, começa a se permitir mais. Você pode se surpreender com aquele que está querendo se chegar perto de ti. Eu não estou falando aqui para se chegar perto de ti para relacionamento, ok? Mas para relacionamento afetivo, mas para relacionamento social. Se permita se deixar conhecer as pessoas. Elas podem te surpreender de um modo positivo. Mas se surpreender de um modo negativo foi ensinamento. Porque tudo que Deus permite chegar perto da gente é propósito. Ou para a gente aprender, ou para a gente ser o professor. Entende? Então precisamos nos relacionar. Tá bom? Como podemos desenvolver uma maior sensibilidade com o próximo no dia a dia? Acabei de falar aqui. Precisamos julgar menos e estender mais as mãos. Ver a dor do outro e entender que todo mundo tem limites e passa por dificuldades. Então, quando você se coloca no lugar do outro, quando você estende as mãos, você está vendo que todos têm limites, inclusive você. Ou seja, aquela pessoa que te feriu é tão humana quanto ti. Então, se aquela pessoa te feriu, em algum momento você também já feriu alguém. Em algum momento você já agiu de maldade com alguém, sem você perceber. Seu Leonardo, obrigada, que Deus te abençoe. Entende? Então a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, porque nós somos seres humanos igual ao outro. Então nós erramos igual ao outro. E o que a gente precisa fazer? Disciplina no Senhor todos os dias. Oração. Senhor, pequei. Senhor, julguei. Senhor, errei. Me mostra o que eu tenho que fazer para não errar mais. Mude o meu comportamento. Adentre na minha vida, faça morada no meu coração. Entende, gente?
Tá acabando, vamos continuar aqui. Como mudar o alimento e ter intimidade com Deus? Como se faz para diminuir a distância entre você e Deus? E como começar a sentir a sua presença? Ou seja, como você faz para diminuir a distância entre você e Deus e você começar a sentir a presença do Senhor na sua vida? Como é que você faz? É uma questão de decisão e permissão. Você tem que decidir que você quer viver os propósitos do Senhor para sua vida e você tem que permitir dele chegar perto de você. Você não tem que tratar Deus de uma forma de uma forma por conversa de chat. Vou mandar uma mensagem aqui, ele vai responder e a gente fica assim, algo frio e distante. Não, você tem que permitir deixar ele chegar perto de ti. Entende? Então, quando você se permite buscá-lo de verdade, você entende que nunca esteve sozinha. A Bíblia nos afirma que Deus sempre está do nosso lado. Deus está do seu lado agora, onde você estiver. Eu não sei onde você está. Eu não sei onde está chegando essa live aqui. Mas aonde você estiver nesse momento, escutando essa palavra, Deus está do seu lado. E sem escutar a palavra, Deus também está do seu lado. Por que você não consegue sentir a presença do Senhor? Porque você está alimentando a sua carne. Porque você está emprestando os seus ouvidos e os seus ouvidos e os seus olhos e a sua boca para o alimento errado. Entende? O pecado nos cega. E o pecado faz a gente não enxergar que Deus está do nosso lado. Então as legalidades que você está dando, de você ainda viver costumes mundanos, por mais que você já esteja na presença do Senhor, você ainda está vivendo costumes mundanos, você não consegue sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque os seus olhos estão voltados para o mundo. Mas quando você colocar os seus olhos voltados para o Senhor, você vai começar a sentir a presença do Senhor. Porque quando a gente coloca os nossos olhos em Deus, a gente tira a importância do mundo e a gente coloca a nossa importância para Deus. Entende? Por que importância? Por que eu usei essa palavra? Porque o que importa pra gente é o que nos alimenta. Então, se você se importa com algo do mundo, você vai se alimentar com aquilo do mundo. Mas se você se importa com algo, se você se importa com o teu espírito e quer desenvolver um relacionamento com Deus, você vai olhar para o Senhor e vai voltar todo o seu corpo para o Senhor. Porque o seu espírito vai estar sendo alimentado. E o espírito que predomina sobre a carne perde a vez. E a gente só consegue ter o nosso espírito fortalecido se a gente manter uma disciplina em buscar ao Senhor todos os dias, através da leitura da palavra, da oração, do jejum e da adoração. A adoração precisa existir na sua vida. A oração precisa existir na sua vida diariamente. A leitura da palavra precisa existir na sua vida diariamente. Por mais que você não entenda o que você está lendo, você precisa insistir. Porque com Deus é insistência. Quanto mais a gente insiste em buscar a presença do Senhor, em algum momento do seu processo, Ele vai se manifestar para você. Porque Ele vai estar vendo a disponibilidade do seu coração. E Deus só precisa de um coração disposto para poder atuar na nossa vida. Então é a gente que insiste, não é o Senhor que insiste. É a gente que precisa dele, não é Ele que precisa de nós. O Senhor se sustenta sozinho, a gente não. A gente precisa buscar, a gente precisa se alimentar. E o nosso alimento está no Senhor. Ah, Roberta, mas eu só vou à igreja nos domingos. Você não tem que buscar seu alimento na igreja. A igreja é um acréscimo à sua vida espiritual com Deus. A denominação que você escolheu seguir, a religião que você escolheu seguir, é um acréscimo. Não é o principal. O principal na sua vida tem que ser Deus. É o seu relacionamento com Ele no secreto. Vai para o seu quarto, fecha a porta, ora ao seu Pai no secreto. Que o que orar no secreto, Ele vai honrar em público. Entende? Se estiver de acordo com a vontade dEle. Então, o seu relacionamento com Deus tem que ser 100%. O seu relacionamento com Deus tem que ser prioridade na sua vida.
Porque é através do relacionamento que você desenvolve com o Senhor é que você vai ser curado e você vai ser liberto. A denominação que você escolheu ir, o pastor que você escolheu seguir, está ali para te auxiliar espiritualmente. Mas quem vai fazer a libertação em você é você e o Senhor. Você se permitindo, você buscando, você querendo. Não de uma forma superficial, mas de uma forma profunda. Onde as suas raízes venham chegar o mais fundo possível. Para quando as tempestades chegarem, você não cair. Porque o que sustenta você na tempestade é a raiz. E a raiz, a gente precisa estar no solo de Deus. E o solo de Deus é a intimidade. No secreto com Ele. Para quem está entrando, sejam bem-vindos. Paz do Senhor para vocês. Entende? Então, o espaço entre você e o Senhor precisa diminuir. Então, pratique. A partir de agora, desse momento aqui contigo. Aproveita que Deus está falando já com você. A partir de agora, começa a ter o hábito de orar mais, de jejuar mais pela sua vida espiritual. Lembra que eu falei que se seu espírito estiver fortalecido, ele domina a sua carne. E uma vez que o seu espírito está fortalecido, você está conectado com o Senhor. Então, se vocês têm a conexão com o Senhor, com o seu espírito fortalecido, isso quer dizer o quê? Que você está dando 100% da autorização para o Senhor a mexer na tua vida, ou seja, organizar a sua casa. O que Mateus 6,33 fala pra gente? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Correto? Então, se você está alimentando o seu espírito, se você está fazendo jejum para o seu espírito ficar fortalecido, você está priorizando o Senhor na sua vida. Se você está priorizando o Senhor na sua vida, o que vai acontecer com o resto? Você vai estar dando 100% aval para Ele poder organizar tudo. Ou seja, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a sua vida profissional vai ser mexida porque você está fortalecendo o seu espírito. A sua vida sentimental vai ser organizada por quê? Porque você está alimentando o seu espírito. A sua vida social vai ser organizada porque você está alimentando o seu espírito. A sua vida financeira vai ser organizada por quê? Porque você está alimentando o seu espírito. Ou seja, você está priorizando o Senhor. Entende? E isso você está desenvolvendo seu relacionamento com Deus. Entende? Então, ore, jejue, adore e leia a palavra. Essas são as 4 ferramentas que você precisa impregnar na tua alma, no teu espírito. Comer com arroz e feijão todos os dias, para poder desenvolver o seu relacionamento com o Senhor. Ter a disciplina. Coloca o celular para despertar no mesmo horário. Faz o devocional no mesmo horário. Entende? Para poder criar disciplina em ti. Para você ter a sua intimidade com o Senhor desenvolvida. Senão você sempre vai ficar no meio do caminho. Michele, as ferramentas que você precisa desenvolver com o Senhor. As ferramentas espirituais que você precisa desenvolver com o Senhor. Para o seu relacionamento. É leitura da palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. Você precisa ler a Bíblia Sagrada, você precisa orar, você precisa jejuar e você precisa adorar. Ok? 4 ferramentas que vocês precisam ter dentro de si. Sem isso, vocês não conseguem desenvolver um relacionamento com Deus. E tem mais um detalhe aqui. Aquele que faz a prática da leitura da palavra precisa praticar. Saber a teoria, muitos sabem. Mas quando Deus começar a colocar situações na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, Ele vai trazer a sua existência, nos seus pensamentos de alguma forma, que você estudou aquela reação ali, qual é a reação que você tem que ter perante aquela situação que você está passando. Entende? Então, se na sua velha criatura você era uma pessoa que respondia, e você agora é estudante da leitura da palavra e tem relacionamento com Deus, o que você vai fazer numa reação que até então você respondia? Você não vai se responder, você vai se calar, você vai engolir o sapo. Entende? Você vai dar outra face. Por mais que dentro de você esteja borbulhando, fervilhando, de querer responder, porque você sabe a resposta.
E você quer lá ter a última palavra. A última palavra não é tua. A última palavra é do Senhor. O que você vai fazer? Domínio próprio. Em vez de você revidar, você vai calar. Você não vai consentir, você vai calar. Você vai silenciar. Você vai para o Senhor em oração e fala assim: Pai, você me ensinou que eu não devo revidar. Porque se eu revidar, eu estou errada também. Eu estou julgando. Eu estou fazendo justiça com as minhas próprias mãos. E a justiça não cabe a mim, cabe a ti. Então eu entrego essa pessoa, entrego essa situação, entrego esse comportamento no seu altar e nas suas mãos. Faça de acordo com a sua vontade. Libero o perdão para quem me feriu. Não quero ter esse sentimento, essa semente dentro de mim, de amargura, de sentimento, de angústia, de raiva, de ódio, de dor. Entrego no teu altar e libero o perdão para essa pessoa. E sigo a minha vida juntamente ao Senhor. Entende? Simples assim. Entregou para o Senhor, esquece. O Senhor vai trabalhar no seu coração para curar o seu coração e vai trabalhar na causa por ti. E você vai estar criando relacionamento com o Senhor e dependência nele. Ok? Vamos continuar aqui. Qual é o resultado final quando decidimos trocar o alimento que buscamos no mundo pelo alimento que queremos em Deus? Qual é a consequência disso? Lembra que eu falei no início que o povo está buscando a tecnologia, está se isolando, está tendo uma vida solitária? Então, quando você para de buscar o alimento no mundo e você começa a buscar o seu alimento na presença de Deus, no Senhor, desenvolvendo seu relacionamento com Ele, o que acaba? A solidão. Aquele vazio que você sentia, mesmo tendo aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mesmo tendo reconhecido Jesus como Filho de Deus, mas você ainda tinha práticas mundanas, você sentia ainda um vazio dentro de si, a solidão acaba. Por quê? Porque você está preenchendo o vazio que você sentia com a presença do Senhor, porque você decidiu buscar o alimento na fonte. Você decidiu olhar para Deus. Você decidiu botar os seus ouvidos no Senhor. Entende? Ou seja, você tirou os olhos do mundo e voltou os seus olhos para Deus, aonde você já deveria ter feito há muito tempo, mas você não fez. Por algum motivo você não fez. Então a solidão que você sentia, ela deixa de existir. Por quê? Porque você vai estar se permitindo se deixar ser amado por Deus. Por que muitas pessoas fogem da presença do Senhor? Tem um motivo por que as pessoas fogem. Porque o amor de Deus é genuíno. E você está cheio de pecado. Genuíno é verdade. Então o amor de Deus é verdadeiro. E a gente está cheio de pecado. Então muitas pessoas fogem da presença do Senhor, não é porque não querem, é porque não aguentam. Só que se você não insistir em querer estar na presença do Senhor, mesmo não aguentando, o não aguentar nosso é confronto do Senhor conosco. A gente sempre vai continuar no cativeiro. A gente sempre vai continuar servindo ao inferno. Entende? Então não seja o cristão no meio do caminho. Enfrente o que tiver que ter enfrentado. Para haver transformação em você, você precisa sair da zona de conforto. Para você viver os propósitos do Senhor da sua vida, você precisa sair da zona de conforto. Você precisa enfrentar o dragão que está na tua frente. Senão você não consegue ser transformado. Você sempre vai viver as mesmas coisas. Você sempre vai estar nos mesmos lugares. Você nunca vai evoluir espiritualmente nem fisicamente. Porque você não se permite. Entende? Deus quer que você viva os propósitos, mas você tem que fazer a sua parte. Lembra que eu falei aqui que a gente traz às vezes Deus como um mercado? Que a gente vai lá na presença dele e busca o que quer e sai? Deus não é Aladino nem fada mágica, gente.
Deus não é um serzinho que a gente vai lá e concede os desejos, a gente pega e vai embora. Se você não manter um relacionamento com o Senhor, você cai. A solidão volta. As enfermidades voltam. Tudo volta. Porque você não quer. Então, para você viver o que é de Deus para sua vida, você precisa buscar o Senhor. É o mínimo que a gente tem que fazer. Cleia, que bom, querida, que bom, fico feliz, viu? Que o Senhor esteja falando contigo. Você precisa buscar a presença do Senhor. Deus quer que você viva os propósitos. Deus quer que você viva a promessa. Mas você precisa fazer a sua parte. Entende? Ô, mano, gourmet, você tem que liberar perdão pra si mesmo, viu? Porque senão você vai ficar sempre no mesmo cativeiro. E você não vai progredir. A bênção que eu lancei sobre a sua vida pode não existir. Por quê? Porque você não se perdoa. Entende? Então, gente, quando você tira os seus olhos do mundo, você coloca os seus olhos no Senhor, você busca o alimento no Senhor, você fortalece a sua vida espiritual com o Senhor, a solidão acaba, o vazio acaba, a escassez acaba. Entende? A escassez, seja de dinheiro, seja de vida afetiva, seja de qualquer coisa, acaba. Porque você está buscando seu alimento no Senhor e seu coração está voltado por Ele e você se permitiu se deixar ser amado. Quando você desenvolve um relacionamento de intimidade com Deus, Ele preenche exatamente o vazio. Você está sentindo? E que no mundo, quando você estava no mundo, você não conseguia perceber. Por quê? Por que a gente não consegue perceber o vazio que a gente sente no mundo? Porque a gente está o tempo todo se ocupando com algo para suprir aquela necessidade que a gente está sentindo. Então a gente vive uma rotina desgastante que alimenta a nossa carne, o nosso físico, mas o nosso espírito está gritando. Porque o nosso espírito só é alimentado com a presença do Senhor. O nosso espírito só é alimentado por relacionamento com Deus. Então, quando você vive uma rotina, eu chamo de rotina capitalista. Quando você vive uma rotina capitalista, que você vai lá no mecânico, no automático, acorda, toma banho, toma café, vai pro trabalho, volta, vai pra academia, vai pra casa, vai pra igreja, aquela coisa ali, aquela rotina ali todo o dia a dia. Você está alimentando a sua carne. Você não está alimentando o seu espírito. E seu espírito definha, seu espírito regride, seu espírito atrofia. E a sua carne prevalece. Aí sem você perceber, você está servindo ao Deus do mundo. Entende? E você está se afastando de Deus. Das coisas de Deus, dos propósitos de Deus para sua vida. Isso aqui, gente, qualquer pessoa pode cair. Pode ser uma pessoa comum, pode ser um apóstolo, como pode ser um pastor, como pode ser um profeta, qualquer pessoa. Tá? Tem a probabilidade de cair. Se você não manter o seu relacionamento com Deus, em dia você cai. Porque a nossa carne grita pelo que é do mundo. Por isso da importância de você sempre estar buscando a presença do Senhor e mantendo ali uma fidelização com Deus. Se tiver que renunciar, renuncie. Se tiver que abrir mão de algo, abra mão de algo. Na hora pra ti vai achar que você está perdendo. Vai dar a sensação de perda. Mas na verdade você está recebendo um livramento do Senhor e você está se preparando para viver os propósitos do Senhor para sua vida. Que os propósitos do Senhor da sua vida, eles são maiores do que aquilo que você acha que perdeu. Ou seja, ele tem mais valor, ele tem mais valia, ele é mais valioso para ti do que aquilo que você acha que perdeu. Entende? Ô, mana, não é o inimigo que te acusa para você não avançar, querida. É você que tá dando a permissão e a legalidade. Se você decidir, por fé, acreditar na promessa que o Senhor fez para ti, você avança. Mesmo com o inimigo na tua cola, porque o inimigo sempre vai estar na nossa cola. Entende? Então, gente, empreste os seus ouvidos para aquilo que vai acrescentar na sua vida.
empreste os seus olhares para aquilo que vai acrescentar na sua vida, que é o seu relacionamento e desenvolvimento com o Senhor. Ok? Uma coisa que vocês precisam lembrar, que muitas vezes a gente esquece. Somos imagem e semelhança de Deus, ok? Somos criados por Ele. Viemos do barro, moldados pelo Senhor. Então, se somos imagem e semelhança de Deus e fomos criados por Ele, Ele perto de nós, a gente funciona. Mas Ele longe de nós, a gente cai. Mas não é o Senhor que tem que vir até nós, somos nós que tem que ir até Ele. Então você longe dos caminhos do Senhor, você cai. Você perto do Senhor, você funciona, você avança, você evolui, você desenvolve. Entende? Quero deixar uma reflexão aqui para vocês. Para vocês pensarem durante esses dias, depois dessa live aqui, para vocês pensarem, vocês e o Senhor. Quem aqui não já se sentiu sozinho mesmo estando cheio de notificação no celular? Muitas pessoas aqui recebem muitas notificações, mas mesmo assim se sentem sozinhos. Para quem você vai emprestar os seus ouvidos essa semana? Os seus ouvidos ou os seus olhos? Para o vazio do mundo ou para aquele que vai saciar a sua alma? Então eu deixo essas duas reflexões para ti. Mas eu já te entrego a resposta. Mas reflita sobre o que foi falado aqui hoje. Orar a Deus e passar tempo de qualidade com o Senhor, tempo de qualidade com o Senhor é você no seu relacionamento com Deus. Então orar a Deus é a resposta. Se permitir conhecê-lo é a solução para todos os problemas da sua vida. Então, a gente inicia com a oração para trazer Deus à existência pela fé. Ok? E quando a gente se permite, a gente soluciona os nossos problemas. Por quê? Porque a gente está se permitindo conhecer a presença do Senhor. Entende? Então essa foi a live de hoje, ok? Aonde a gente busca o nosso alimento. Agora eu tenho algo para falar com vocês rapidinho aqui, só para poder a gente finalizar e para vocês entenderem algo muito importante aqui. Tudo que foi falado para vocês aqui não foi estudo. Foi meu relacionamento com Deus. Então, quando eu falo para vocês que se é só vocês manterem uma disciplina em buscar a presença do Senhor, que vocês vão conseguir desenvolver um relacionamento com Deus em fidelidade, é porque dá para acontecer. Mas você precisa se posicionar. Você precisa querer. Você precisa decidir. Então vai chegar momentos no seu processo, isso é inevitável para qualquer um. Vai chegar momentos no seu processo que você vai precisar abrir mão de algo em prol do Senhor. Porque aquele algo que você está abrindo mão, aos seus olhos é perda. Mas aos olhos de Deus é livramento. E é relacionamento. Entende? Então, quando chegar o momento de você tiver que abrir mão de algo para Deus, abra mão, por mais que te doa. Porque quando Deus pede algo de nós, aquilo dói, porque a gente vê como perda. Entende? Deus não precisa explicar pra gente. Bom dia, Mônica, que Deus te abençoe. Deus não precisa explicar pra gente o que Ele quer fazer na nossa vida, porque Deus é Deus. O que Deus quer fazer na sua vida é que você viva os propósitos dele para ti. Então, quando você se permite, mesmo sem não entendendo o que está acontecendo, você se permite abrir mão daquilo que para ti naquele momento é bom, mas Deus pediu para você abrir mão, obedeça. Porque a obediência é que vai fazer o coração de Deus olhar para ti. Deus trabalha
pelas nossas obediências. Então, para a gente não faz sentido. Para a gente é perda. Para Deus é obediência, é relacionamento, é fidelidade. Quanto mais formos fiéis ao Senhor, quanto mais formos obedientes ao Senhor, mais a mão do Senhor vem sobre nós. Mais protegidos nós somos, mais amados nós somos, mais desenvolvidos nós somos, mais protegidos nós sentimos. Consequentemente, o que acontece contigo? Quando você se permite ser amado pelo Senhor e você está em obediência ao Senhor, você está desenvolvendo seu relacionamento com o Senhor na profundidade. Entende? E é isso que Deus espera de cada um de nós. Deus não quer viver uma superficialidade com você. Deus quer viver profundo com você. Deus quer preparar você para o que está por vir. Deus quer preparar você para os propósitos. Você não nasceu igual uma plantinha que nasce, desenvolve e morre. Não. Você nasceu para um propósito. Para uma função, para uma missão específica que só o Senhor sabe. Então, para você descobrir o que Deus tem para a sua vida, você precisa procurar a presença do Senhor. Desenvolver com o Senhor. Abrir mão, tiver que abrir mão. As coisas do mundo, elas são momentâneas e são passageiras. As coisas de Deus são eternas. Então não abra mão do que é eterno por uma proposta que vai durar alguns segundos, algum tempo e acabou. Mas se mantenha firme na presença do Senhor para poder vir a viver o que Deus tem para ti. Entende? Que bom, Edna, que bom que você está aqui comigo. Paz do Senhor para vocês, gente. Entende, gente? Então desenvolva o seu relacionamento com Deus. Por mais difícil que seja fiel ao Senhor. Porque vale a pena cada sacrifício que a gente faz. Para eu estar aqui hoje falando para vocês, eu abri mão de muita coisa. Eu abri mão das minhas vontades, eu abri mão da minha família, eu abri mão de trabalho, eu abri mão de muita coisa. Porque o meu chamado exige isso. O meu chamado exige dependência 100% no Senhor. Então hoje eu vivo do ministério. Sempre fui uma pessoa muito independente. No meu relacionamento com Deus no início eu tinha dificuldade de entrar embaixo da autorização do Senhor. Da autoridade dele. Mas eu consegui entrar. Deus me quebrou em 1000 pedacinhos. Meu orgulho foi dilacerado. A minha soberba também foi dilacerada. Deus tirou tudo de mim. Para eu poder ser o que Ele quer que eu seja. Que eu sou hoje, né? Profeta. Hoje eu estou assumindo o posto. Vamos colocar assim. Porque Ele ordenou. Que estava na hora de ser assumido. Entende? Então, gente, não foge do que Deus tem para ti. Porque aqueles que têm chamado e aqueles que são escolhidos, Ele vai pegar no meio do caminho e vai trazer de volta. E vai doer. Então o processo não é algo fácil, não é 1000 flores. Mas vale a pena cada renúncia que você faz em prol do Senhor. Porque aquilo que você achou que você perdeu, você não perdeu. Fez parte da sua vida por um tempo. E cumpriu o propósito dele contigo. Entende? A partir daquele momento que Deus falou para você soltar e deixar ir, Deus está te encaminhando para um nível maior de elevação espiritual e elevação física. Isso quer dizer que aquilo que estava na sua vida até então, que Deus tirou, ou que Deus mandou você soltar, estava num nível abaixo do nível que você está agora. E coisas que estão abaixo do nosso nível, Deus não permite continuar conosco. Porque cada vez mais que a gente se entrega ao Senhor, cada vez mais que a gente busca a presença do Senhor, mais elevado espiritualmente nós somos. Então, se Deus tirou, se Deus afastou, se Deus mandou você renunciar, deixe onde está. E segue na direção do que Deus tem para ti. Porque Ele vai suprir o que saiu com o melhor dele para você. Ok? Então, continue buscando seu alimento na presença de Deus. Abra mão do que tiver que abrir mão. Se desenvolva na presença do Senhor para você viver os propósitos do Senhor para sua vida. Tudo isso que eu falei para você aqui é processo.
Então se permite passar pelo processo para ser curado, moldado, lapidado e forjado, para Deus assim entregar na sua mão o propósito que Ele tem para ti. Tá bom? Gente, essa foi a palavra de hoje. Desculpa ter passado bastante tempo, passou uns 25 minutos, né? Deu 1h25. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aqui, pela presença de vocês aqui, pelos presentes que vocês me deram, pelas bênçãos que foi, pelas dúvidas que vocês tiraram, tá bom? Quem é novo na família, seja bem-vindo. A família. Enfim, tô aqui para ajudar vocês no que eu puder. Ok? Vamos estar aqui, a gente fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento com o Senhor? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra que foi dita, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por todos os ensinamentos que o Senhor nos deu. Pai, nos permite, Pai, a gente colocar em prática em nossas vidas, Pai, para a gente ser transformado pelas Tuas mãos, Senhor. Pai, coloque em nossos corações amor e vontade de Te buscar, Senhor. Amor e disciplina em querer estar na Tua presença, Senhor, por Ti, Pai. Para que a gente possa desenvolver um relacionamento contigo com maior fidelidade, maior profundidade, Senhor. Pai, nós permitimos que o Senhor transforme o nosso coração. Nós damos carta branca, Senhor, para o Senhor mexer e adentrar em qualquer lugar. O quartinho da bagunça, Pai, que existe dentro de nós, Senhor, a gente permite a sua entrada para o Senhor organizar tudo, Pai. E deixar conforme a sua vontade, Pai. Pai, tira o que tiver que ser tirado. Coloque mais de Ti sobre nossas vidas, Senhor, para que a gente possa vir a desenvolver um relacionamento contigo de maior profundidade e agradar o seu coração, Senhor. Porque a nossa maior vontade, Pai, é agradar o seu coração, Pai. E fazer do Senhor o nosso único Senhor e Salvador, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti. Eu entrego cada vida aqui, Pai, no seu altar. E peço-te, Senhor, transforma, Pai, da água para o vinho. A pessoa, a vida financeira, a vida sentimental, a vida familiar, tudo, Pai. Tudo seria ser transformado na vida de cada um aqui conforme a Tua vontade, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. As pessoas que me abençoarem, agora no finalzinho, Nayara e mais uma que eu não lembro o nome, seja que Deus abençoe a sua vida, multiplique, tá bom? E a gente vai estar de volta na live na terça-feira, no Clube da Bíblia. Terças e quintas-feiras, às 8 da manhã, tem live. Então, às terças-feiras, Lúcia, que Deus abençoe a sua vida, querida. Então, nas terça-feira tem o Clube da Bíblia e na quinta-feira tem a Palavra que Edifica, tá bom? Eu quero deixar um parecer aqui que o Espírito Santo está pedindo para eu falar. Não sei se todas as pessoas aqui têm um conhecimento, mas eu faço mentoria individual, ok? Então, eu tenho dois tipos de mentorias. Eu tenho a mentoria individual de cura e libertação, a qual vai de 5 sessões a 15 sessões, onde eu vou estar te auxiliando no seu processo de cura e libertação com o Senhor, fazendo um trabalho individual, exclusivo contigo, pegando na sua mão, tirando você do fundo do poço onde você está e levando você na direção dos propósitos do Senhor para sua vida. Onde a mentoria é feita exatamente em cima de tudo que é relacionado à sua vida. Entende? Onde eu vou estar ali exclusivamente, inteiramente para ti, te auxiliando, espiritualmente, ok? E também tem a mentoria do devocional. Então, eu senti, não só nessa plataforma, mas em todas as plataformas, uma deficiência no povo de Deus em buscar a presença do Senhor de uma forma correta. Então, eu me disponibilizo também para uma mentoria de devocional de 5 sessões, onde eu te ensino a fazer o devocional de uma forma certa, a forma que agrada o coração de Deus, para você dar início ao seu desenvolvimento do seu relacionamento com Ele, ok? Essas duas mentorias, elas têm custos. Então, quem se interessar, conversa comigo pelo chat, que eu passo os valores, e eu fico ali exclusivamente 1 hora da sessão para você te ensinando direitinho como é que é o devocional ou através da sua cura e libertação, tá bom? Essa então foi a palavra, essa foi a mensagem. Aguardo vocês aqui na próxima live e aguardo vocês aqui no perfil comigo, desenvolvendo aqui através de tudo que a gente vem falando, tá bom? Que Deus abençoe vocês, gente. Fica na paz. Tchau, tchau.